Momento de reflexão. E a minha temática de hoje é ouvindo o seu irmão. Você precisa me ouvir, sou o seu irmão. O apelo vinha de um irmão mais velho preocupado com o mais novo, que estava afastando-se demais dele, mais do que ele podia controlar. Evidentemente, o mais velho era capaz de julgar o que seria melhor naquela situação. Quantos de nós resistimos ao conselho sábio de um irmão ou irmã? Se você já teve de enfrentar as consequências de resistir ao bom conselho de alguém mais experiente, você não está sozinho. Uma das maiores fontes que nós, cristãos, podemos ter é a família. Pessoas espiritualmente vinculadas por causa da fé comum em Jesus. Esta família inclui pessoas amadurecidas que amam a Deus e amam umas às outras. Como o irmão mais novo da história, muitas vezes precisamos de uma palavra de cautela ou de correção para voltarmos ao caminho certo. Isso acontece particularmente quando ofendemos alguém ou quando somos ofendidos. Fazer o que é correto pode ser difícil, mas as palavras de Jesus em Mateus 18, do 15 ao 20, nos mostram o que fazer quando as ofensas acontecem dentro da nossa família espiritual. Felizmente, o nosso Pai Celestial coloca em nossa vida pessoas preparadas para ajudar-nos a honrar a Ele e aos outros. E quando as ouvimos, as coisas melhoram na família. A sabedoria cresce quando ouvimos as palavras de cristãos experientes. Tá aí essa nossa mensagem de hoje, trazendo mais uma temática especial sobre ouvir, sobre obedecer às vezes e seguir experiências alheias, de pessoas, às vezes, na maioria das vezes, mais experientes que nós. E eu acredito que hoje, às vezes, em nosso contexto, nós temos muitas dificuldades a isso, né? Muitas vezes nós nos vemos como os certos da história, nos vemos como donos da razão e fechamos o nosso ouvido a alguém da nossa família espiritual, como menciona o texto. Às vezes é difícil ouvir um conselho, às vezes é difícil aceitar algo que nos falam. Por mais que seja uma pessoa mais velha, mais experiente, ou quem sabe uma pessoa mais nova com mais experiência na fé do que nós, porque isso existe. Sim, às vezes nós nos confrontamos com aquela situação. Você tem que me respeitar, você tem que me ouvir porque eu sou mais velho, então o que eu falo está certo, diferente dos seus pensamentos e das suas atitudes, mas nem sempre é assim, não é mesmo? Às vezes uma pessoa mais nova na fé tem mais experiência do que uma pessoa com muito mais idade, com muito mais maturidade para entender algumas situações que acontecem em nossas vidas. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de desolações, nós precisamos às vezes de conselhos sábios, né? Precisamos de uma pessoa sábia, de uma pessoa crescida na fé em Jesus para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho. Às vezes você faz uma viagem internacional, quem sabe uma viagem dos seus sonhos, você com uma certa idade avançada já chega e se depara com um guia turístico aí na flor da idade, na sua juventude, muito e muito mais novo do que você. E você precisa seguir o que ele diz a você. Ele vai falar para você mesmo com menos idade. Ele vai falar assim, você não pode ir por aquele caminho, você não pode ir por esse caminho, você não pode fazer isso e fazer aquilo porque isso é perigoso. E você não conhece, você não tem a noção sobre aquele lugar que você está indo. Você não sabe os perigos que aquele lugar oferece. E nesse caso, essa pessoa mais nova, por conhecer, por ter a intimidade com o lugar, vai te direcionar com os conselhos sábios e corretos
porque ela conhece tudo sobre aquele ambiente. Ela sabe de todos os perigos, todas as ameaças que aquele lugar irá proporcionar a você. E você é muito mais velho, quem sabe mais experiente de vida do que aquela pessoa, mas você precisa ouvi-la naquele momento porque ela tem um nível de experiência com aquele lugar maior do que você. Aí então, você seguindo esses conselhos, você seguindo essa pessoa, você vai adquirindo conhecimento sobre aquele lugar, você vai adquirindo experiência. E se você não ouvir, você pode entrar em uma enrascada no meio dessa caminhada. Você pode se precipitar, você pode acabar se dando mal, o que também vai ensinar a você. E a partir daí, em uma próxima vez, você já estará mais experiente, mais apto, a até mesmo instruir pessoas que, quem sabe, está pela primeira vez naquele ambiente já conhecido por você. E é isto que essa mensagem traz para nós nesta manhã. Sobre ouvir o nosso irmão, ouvir o seu irmão, ouvir o seu próximo, ouvir um membro da sua família espiritual. Isso é necessário para que nós consigamos chegar ao objetivo das nossas vidas, para alcançar as metas que traçamos. O nosso texto, ele fala que sobre as ofensas, sobre quando somos ofendidos, ou quando ofendemos até mesmo. E diz que fazer o que é correto pode ser difícil, e realmente é muito difícil. Às vezes você procurar pela opção certa, você ouvir alguma pessoa que está correta e você sabe que está correta é muito difícil, não é mesmo? Falo isso por experiência própria e acredito que você tem experiências similares também. Você com certeza já deve ter fechado os ouvidos a alguém que estava certo e fez com que você se arrependesse depois. E é realmente difícil, mas lá em Mateus 18, eu quero até trazer esse texto para a nossa íntegra aqui, Mateus 18, do verso de número 15 ao 20, diz assim, ó: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se as não escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio. Importantíssimo esse texto. Uma repreensão a nós que falhamos para com o nosso próximo, falhamos para com o nosso irmão. E Jesus, ele vem para mostrar com clareza como precisamos agir. E se estiverem 2 pessoas de acordo, 2 ou 3 reunidas em nome de Cristo, que é o nosso Pai Celestial, é o Pai de todos nós, o que torna-nos irmãos, Ele estará presente ali no nosso meio. E todos nós, o que todos nós precisamos e almejamos é a presença de Deus constantemente. Nós precisamos da presença do Divino em nossas vidas. Por isso nós temos que buscar o que é certo, por mais difícil que seja. Fazer o que é correto pode ser difícil, mas as palavras de Jesus em Mateus, o texto que acabamos de ler, mostra o que fazer quando as ofensas acontecem dentro da nossa família espiritual. O manual de instrução é esse. É o que diz esse texto de Mateus a nós. E nós precisamos segui-lo, por mais difícil que seja. Às vezes é difícil, né? É difícil quebrar o nosso orgulho, é difícil quebrar essa barreira que nos impede de chegar e pedir perdão. Quebrar essa barreira que impede-nos de perdoar as pessoas que nos ofenderam.
quando elas se arrependem também e vêm até nós, se humilhando e pedindo perdão. E nós precisamos fazer isso para que nós estejamos em nome de Jesus reunidos. Não adianta eu e uma pessoa alheia estarem no mesmo ambiente se não estivermos em nome de Jesus unidas pela fé, como uma família espiritual. Porque a família unida, ela alcança o sucesso. A família unida, ela vence os seus objetivos. Mas a família desunida, a família em atrito, ela jamais vai conseguir vencer. E jamais salvará a sua reputação, o seu nome tão zelado e tão cuidado, para que fique um legado positivo. E é nisso que nós precisamos nos atentar hoje. A resolvermos essas situações, a resolvermos essas pendências. E ouvir os nossos irmãos espirituais, ouvir o nosso irmão, que às vezes sabiamente nos trará conselhos que resolverá o nosso problema, que levará nós a atitudes corretas e seguir o que diz a palavra de Deus em Mateus. Porque é realmente o passo a passo de como devemos agir e de como devemos nos portar diante desta adversidade, diante disso que acontece. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se você tem autoridade, se você tem moral para isso, repreenda-o. E ele vai se arrepender e vai ter um conserto contigo. Assim como quando você for repreendido por alguém e você estiver fora da sua razão, você estiver errado, abaixe a sua cabeça e aceite isso. Arrependa-se e peça perdão, por mais difícil que seja. Quebre o seu orgulho, passa por cima dele e perdoa. E siga o que diz aqui a palavra em Mateus. E você vai ver que Deus fará presente na sua vida e na vida dos seus irmãos. Quando vocês estiverem em comunhão, você vai ver que tudo acontece, tudo flui positivamente para a sua vida. A vida fica mais gostosa de ser vivida. Ganha mais cor, ganha mais graça. Porque você segue o que Jesus pede para que você siga nesse texto tão importante que está aqui como texto-chave da nossa reflexão de hoje. Que fala sobre ouvirmos os nossos irmãos, ouvir a nossa família espiritual, ouvir as pessoas que têm experiência e com a sabedoria provida por Deus irá nos conduzir à melhora, irá nos conduzir à vitória. E eu fecho essas minhas palavras com a nossa frase final aqui. A sabedoria cresce quando ouvimos as palavras de cristãos experientes. Quer ser um sábio? Quer agir com sabedoria? Quer aconselhar as pessoas que estão à sua volta? Busque ouvir os conselhos das pessoas sábias que estão sendo usadas por Deus para ministrar a verdade na sua vida. E você também se tornará uma pessoa como ela, sábia, sabendo agir, sabendo aconselhar e levando as pessoas à verdade e à comunhão para que Deus se faça presente no meio da sua família. Acredite nisso. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, como falou ao meu coração, como ministrou na minha vida. Porque eu também encontrei essas dificuldades que o nosso texto diz. E por mais que eu ainda não esteja seguindo ao pé da letra, eu estou buscando seguir cada dia mais, isso é gradativo. Deus vai nos dando força, vai nos dando graça para conseguir cumprir esse mandamento dele. Não é da noite para o dia às vezes demanda paciência, às vezes a quebra de orgulho demanda tempo, o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, mas basta que nós permitimos a ele trabalhar dessa maneira em nossas vidas e as coisas acontecerão e o mandamento de Jesus a nós será cumprido de acordo com o que está escrito na sua palavra. Acredite nisso. Acredite nisso e siga os mandamentos de Jesus através desse texto de Mateus e de muitos outros exemplos claros
sobre ouvir as pessoas sábias da Bíblia, sobre ouvir as pessoas experientes, sobre ouvir as pessoas espirituais, as pessoas que agregam nas nossas vidas através da ação de Deus na vida delas. E seja você também um instrumento de aconselhamento e de sabedoria para a vida do seu próximo. Que Deus abençoe você e que essa mensagem tenha falado fortemente ao seu coração. Bom dia.